O cristão pode comemorar Halloween? Sabe, outro dia eu falei aqui num dos vídeos que quando saiu a internet e logo depois o Google, até antes, deixa eu ver, mais ou menos nessa época, quando eu passei a conhecer o Google, e aí eu comecei a ver, fazendo uma pesquisa que eu estava interessado, eu falei, puxa, esse negócio é uma ferramenta poderosa e se você souber fazer a pergunta certa, você chega e descobre o que você quer. Aí eu via um limite, né? Lógico que a minha inteligência tem um limite, e eu via o limite e falava, se eu conseguisse fazer uma pergunta melhor que essa, mais interessante, eu ia chegar finalmente onde eu quero, né? Então, às vezes eu ficava pensando, né, em palavras certas, corretas, para poder avançar. Até porque na época o Google não era tão avançado como hoje, né? Então, essa pergunta assim, o cristão pode, né? Agora, às vezes a gente mudando um verbo já dá uma clareza maior, né? O cristão deve, vamos dar, às vezes falar, o cristão pode, o cristão deve celebrar Halloween? Jesus quer que você participe dessa celebração? Então, se você começa lá em Gênesis 1:26, quando Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus não é a prova, ele não aprova nada que deturpe sua imagem no ser humano. Nada. Absolutamente nada. Isso inclui, por exemplo, piercing, nós já falamos, aquelas pessoas que fazem caras de verdadeiros demônios, corta a língua em duas partes, nariz, pinturas, fica deformada, parecendo mais um monstro, às vezes parece mais um dinossauro do que um ser humano, e a pessoa, não, Deus vê o coração, ele vê mesmo, ele vê que o coração não pertence a ele, né? A pessoa que faz isso, o coração não pertence a ele, simplesmente isso. Então, uma festa que envolve elementos demoníacos, que envolve elementos de bruxaria, aí você pode falar, mas isso é só um simbolismo. Por que você, que serve a Cristo, que ama Jesus, tem que fazer isso, tem que participar disso? Por quê? Por que anos atrás ninguém queria saber disso e agora é uma necessidade, né? Principalmente entre os jovens? Por que isso? Foi Deus que impediu. Então, quando nós começamos a fazer coisas assim, que a gente acha que não tem nada a ver, é aí que está o perigo. Porque você não tem textos da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, que possam endossar você participar de uma festa com elementos de demônios. Você não tem. Não tem. Né? Nós devemos ser incontaminados, a palavra diz. Não podemos nos contaminar com o mundo. Então, vejam, lendo o livro de história, olha o que eu aprendi. A Igreja Católica, houve um tempo no passado, muitos séculos atrás, ela proibia, ela liberava aquilo que a Bíblia não proibia. Entende? Então, isso aqui é proibido? Não, a Bíblia nem fala do assunto. Então vamos fazer. Vai fazendo. E com o tempo, aquilo que a Bíblia não proibia e eles permitiam, eles chegaram ao ponto de proibir o que a Bíblia explicitamente mandava. Entendeu? A cabeça das pessoas foi mudando tanto, que aí elas passaram a proibir o que a Bíblia mandava fazer. Entenderam? A doença, né? Então, isso acontece com muitas pessoas que eu vejo por aí que celebram Halloween e que dizem que não tem nada a ver, que Deus não está nem aí, pode participar. É interessante porque essas pessoas, elas não têm interesse nas coisas de Deus e naquilo que Deus fala para fazer, elas não se preocupam em fazer. Está entendendo? Então, a espiritualidade é afetada com isso? É afetada com isso, porque
Você está convidando anjos caídos para uma brincadeira. E até onde vai isso, eu não sei. Se você fala assim, ah, mas é só uma noite, não é sempre, não é uma prática. Se é só uma noite, é mais fácil de você sacrificar isso e deixar para lá. Não é? É só uma noite, então deixa para lá. Engraçado que as festas de Israel, que Deus deu na Bíblia, que nós podemos comemorar só por simbolismo, né? Os judeus fazem isso, nós também podemos. Por que não fazemos? Porque aí falam assim, ah, não, isso aí, a Deus, na cruz acabou tudo, né? Aí, tá entendendo? Aquilo que te remete a Deus, que te leva a pensar em Deus, então é bobeira e deixa para lá. E aquilo que leva você a pensar em demônios e bruxas e tantas outras coisas, aí pode fazer. Você crê, imagine, tem uma fantasia na sua casa de um demônio lá. Quem é que se aproxima de você quando você tem isso na tua casa? Isso aí não é imagem de escultura, né? Mas é uma imagem. Qual é o objetivo? Tá entendendo? Então, por que participar disso? Por que participar de coisas que Deus não disse para fazer? Por que nós insistimos em querer fazer o que Deus não pediu e deixar para lá aquilo que Ele explicitamente pediu? Por quê? Por que nós somos assim? Por que somos tão rebeldes? Então, meu conselho aqui é claro, baseado na palavra de Deus. Ninguém deve comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O apóstolo Paulo falou isso, não sou eu. Nós não podemos comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não podemos misturar as coisas do demônio com as coisas do Senhor. Se você pertence a Deus, você não deve pertencer a Satanás nem por uma noite. Se você não se importa em festejar uma festa pagã, diabólica, que tem as origens nas coisas de Satanás, em bruxaria e outras coisas, se você não se importa em participar disso, mesmo que seja por uma noite, você ainda não entendeu a autoridade de Deus, você ainda não entendeu a santidade do Senhor. Eu sinto muito. Se puder, mude seu rumo, mude seus planos, mude a sua ideia. Tá? E eu até vou fazer uma brincadeira com você agora. Se você quer comemorar alguma coisa no dia 31 de outubro, que é o dia que se comemora Halloween, comemore o meu aniversário, tá bom? Que é nesse dia que eu faço aniversário. Você pode comemorar meu aniversário. Que tal? Mas falando de uma outra coisa muito mais interessante que o meu aniversário, que ocorreu dia 31 de outubro, isso você deveria guardar, isso as igrejas deveriam celebrar, parar para pensar. No dia 31 de outubro, um padre chamado Martinho Lutero pregou as suas teses, mais de 90 teses, acho que são 95, minha memória não está boa hoje, pregou na porta da igreja, mostrando aquilo que agrada a Deus, aquilo que é pela fé. Isso sim deveria ser celebrado por nós, cristãos, no dia 31 de outubro. Por favor, deixe seu like no vídeo, se inscreva e compartilhe. E muito obrigado por sua atenção.